Olá, tudo beleza? Essa é uma aula onde eu vou falar sobre segmentação de mercado e suas aplicações em marketing. Mas o que vem a ser segmentação de mercado? Segmentar o mercado é você dividir o mercado em fatias, em grupos de consumidores, sendo que cada um desses grupos deve ter uma certa similaridade, deve ter aspectos em comum quando você compara os membros dentro desse grupo, e também eles têm que ter algumas diferenças quando você compara um segmento com o outro. A ideia é que cada segmento de mercado ele pode ter um perfil, mas principalmente ele precisa ter uma necessidade, um desejo ou um tipo de problema que é distinto em cada segmento. Então a ideia de você ter um segmento de mercado é que cada um desses segmentos podem ser atendidos com uma diferente proposta de valor ou com mudanças em alguns elementos daquela proposta de valor para o grupo. E o sucesso de uma empresa ao segmentar o mercado, ele basicamente ocorre quando ela consegue analisar a atratividade desses segmentos, adaptando e criando novas propostas de valor para atender os públicos que fazem parte do alvo daquela organização ao longo do tempo. E o que seria então um segmento de mercado? Conforme definem Kotler e Keller, seria um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Identificar os segmentos de mercado, ou o público-alvo da sua empresa, ou os públicos-alvo daquela empresa, é um elemento central para que você seja bem-sucedido em sua estratégia de marketing. E quando falamos de segmentação de mercado, a gente pode pensar que todas as empresas usam segmentações ou que existe uma forma única de se segmentar o mercado. Na verdade, a gente pode pensar a segmentação como um contínuo, desde o momento onde a empresa ela tem um marketing mais amplo, que é o que nós chamamos de marketing de massa, até aquele extremo oposto, onde a empresa vai tratar cada cliente, cada oferta de maneira individual. Então, quais são as possibilidades para a gente aplicar a segmentação de mercado nesses diferentes níveis? Primeiro, é o marketing de massa. É quando a empresa ela tem uma proposta de valor única, ela pode até adaptar partes da sua comunicação, da sua mensagem, elementos mais triviais da sua proposta de valor, mas, no geral, ela tem um produto que é para todo mundo. Coca-Cola, por exemplo, ela tem um público muito amplo, ela não tem um foco muito específico quando você pensa no produto Coca-Cola, né, o refrigerante Coca-Cola. Ele é para todos. Nesse caso, a maior parte das empresas que atuam nesse setor ou tem um produto que realmente tem um público muito amplo, ou então ela ainda passou por um estágio onde não é possível encontrar no mercado essas necessidades distintas. Normalmente são mercados que ainda não amadureceram plenamente, onde a competição ainda é limitada e desenvolvimentos tecnológicos e socioculturais causaram poucas mudanças naquele mercado no período que você está analisando. No entanto, a maioria dos mercados, à medida que novas tecnologias chegam, mudanças culturais, mudanças competitivas, todos esses fatores vão fragmentando o mercado. As pessoas começam a querer coisas diferentes. Aparecem pessoas que que valorizam determinados atributos em detrimento de outros. Isso significa que começam a emergir segmentos. Um marketing de segmento é basicamente quando a empresa divide o mercado, normalmente em grandes grupos, né? E também não em número não muito grande de segmentos, né? Você vai trabalhar, a maioria das empresas vai trabalhar com 5, 6, é difícil você pensar uma empresa trabalhando com mais do que 6 segmentos, por exemplo. E aí você divide esses grupos e eles são relativamente grandes e normalmente dentro de cada segmento você vai ter vários competidores, várias ofertas que atendem aquelas determinadas propostas de valor. Então, por exemplo, se a gente pensa em bebidas, você tem vários segmentos de consumidores que querem bebidas mais leves, bebidas saudáveis, bebidas mais fortes e assim por diante. Bebidas alcoólicas, não alcoólicas. E aqui também é só para destacar um ponto importante. O segmento de mercado, a gente, do ponto de vista de marketing, é sempre um público-alvo. Então, é o público que consome determinados tipos de produto e que desejam determinados tipos de oferta. Tá? Bom, e o que seria um marketing de nicho? Um marketing de nicho é quando você tem dentro do segmento um subgrupo, normalmente menor desse segmento, que ele tem necessidades e características distintas daquele segmento e, além disso,
existem poucos ou nenhum concorrente atuando para atender aquela necessidade específica daquele pequeno segmento de mercado que nós chamaremos de nicho. A ideia de nicho é normalmente encontrar um pequeno segmento que permite oferece à empresa uma oportunidade de negócio. Ele é muito pequeno, ele tem poucos competidores, às vezes nenhum competidor atuando naquele nicho. Portanto, a empresa que consegue desenvolver uma proposta de valor que é viável naquele nicho de mercado, ela poderia ter uma grande vantagem competitiva por ter uma grande proximidade e criar um vínculo afetivo muito forte com aquele grupo, o que poderia barrar a entrada, inclusive, de grandes empresas para atuarem nesses nichos. Normalmente, nichos de mercado são empresas menores, né? Pequenas, médias, mas não aqueles grandes competidores, eles dificilmente entram nos nichos de mercado, porque normalmente existe uma capilaridade que mina as fontes de vantagem competitiva em escala que eles podem obter atuando no marketing de segmento ou no marketing de massa. Uma outra alternativa de nível de segmentação é o marketing local. Basicamente, o marketing local é um nicho geograficamente localizado. Então, por exemplo, você tem uma cidade que tem uma determinada necessidade ali o público tem uma necessidade distinta e você pode, então, desenvolver uma oferta para aquele público. Em marketing internacional, o marketing local pode ser aplicado quando você tem um país, né, menor, e esse país menor não tem nenhuma grande empresa atuando naquele país, e você vai lá e monta sua startup, por exemplo, de aplicativo de carona naquele país menor, desenvolvendo características que se atendam bem àquela necessidade local. Então, a diferença central do marketing de nicho para o marketing local é justamente suas barreiras geográficas. E normalmente também a ideia do marketing local é que você vai ter uma adaptação muito maior da sua proposta de valor para cada um desses nichos locais que você irá atuar. E, finalmente, nós temos o marketing individual. É quando a empresa tenta, de alguma forma, ter um tratamento customizado e personalizado para cada um dos seus clientes. Isso pode ser feito em pequenas empresas que dependem muito das interações humanas, por meio das pessoas da empresa, né? Então, conheço o seu cliente, você tem lá aquela vendinha lá do seu bairro, de uma cidade interior, que ele conhece, o dono conhece todo mundo, sabe que as pessoas gostam. Então, ali pode ter um marketing individual, nesse tratamento individualizado que é dado a cada cliente, e também as grandes empresas conseguem fazer isso com base em tecnologia. Por exemplo, tentativas de utilização dos chatbots, por exemplo, é uma forma de você tentar individualizar um atendimento em massa, né? O que a gente chama de customização em massa. Esses mecanismos de indicações e de recomendações que temos, por exemplo, na Amazon ou na Netflix, eles também são formas de tentar individualizar um tratamento que, em última instância, ele é de massa, né? Então, atualmente o marketing individual ele pode ser tratado normalmente nesses dois extremos, seja de uma grande empresa usando a tecnologia para tentar humanizar mais seu relacionamento ao nível individual, ou mesmo atingir uma proposta de valor mais única para cada cliente, ou mesmo empresas menores que usam suas relações sociais para fortalecer a sua relação e os seus vínculos com cada um dos consumidores. E quais etapas nós temos que seguir para fazer uma segmentação efetiva? Normalmente, nós usamos a sigla STP, de Segment, Targeting and Positioning, para dizer que nós temos que passar de uma segmentação por uma escolha do alvo para, finalmente, você posicionar sua oferta no mercado. Na primeira etapa, onde você vai segmentar, você vai agrupar clientes segundo diferentes características. Por exemplo, você pode dividir os clientes por características demográficas, você pode dividir os clientes por características comportamentais, você pode dizer, por exemplo, que seu público é uma conjunção de características como pessoas do sexo masculino, independente do sexo, entre 30 e 50 anos, residentes na cidade de São Paulo. Então, você tem aí uma segmentação que você vai afunilando o seu público. Depois de fazer esse agrupamento, você vai entender um pouco mais desse perfil, você vai desenvolver o perfil desse segmento. Então, por exemplo, nesses segmentos que você criou, qual que é o consumo desse segmento? Qual que é o consumo dos outros segmentos que você está analisando? Porque você não vai criar um segmento, você vai ter vários segmentos
nessa primeira etapa. Na verdade, a ideia aqui, na primeira etapa, é você pegar todo o mercado e você fazer comparações de vários perfis diferentes de consumidores potenciais. Depois de ter desenvolvido esse perfil e achado, olha, tem uma certa coerência nesses perfis aqui, eles parecem fazer sentido para desenvolver uma estratégia, cada um tem o seu potencial atrativo e seu ponto negativo. A partir daí seria para a segunda etapa, que é escolher o seu alvo. Nessa etapa, você vai desenvolver estimativas sobre o tamanho desse segmento, consumo potencial, qual que é a sua competitividade que você tem nesse segmento, para você criar algum critério que lhe permita definir quais segmentos de mercado vale a pena você atender. Feito isso, você irá então escolher aquele alvo que melhor se ajusta aos objetivos e ao contexto da empresa. Depois de feita essa escolha, você iria sim desenvolver o seu posicionamento. Seria você identificar quais são as propostas, qual a proposta de valor que será entregue para cada segmento, ou como você vai adaptar a sua proposta de valor na hora que você for abordar cada um dos segmentos. E nessa adaptação da sua proposta de valor, você vai, claro, desenvolver a sua estratégia de marketing. Então, vai definir quais são os produtos, quais são os preços que vão ser cobrados, políticas de financiamento, por exemplo, canais de distribuição e até mesmo a forma que você se comunica com esse público. Veremos um pouco mais sobre isso adiante. Na primeira etapa de segmentação, você pode usar basicamente dois grandes grupos de técnicas ou abordagens para você identificar esses padrões de clientes. O primeiro é usar algum tipo de característica descritiva. Então, por exemplo, características demográficas como a cidade, a região, o bairro, características demográficas como faixa etária, sexo, renda, e mesmo características psicográficas, como por exemplo, se a pessoa ela tem uma determinada, se ela pratica atividades físicas, se ela tem um estilo de vida saudável, por exemplo. Normalmente, você pode usar características, o tipo de segmentação que a gente chama a priori, para todas essas características, exceto as psicográficas. O que seria a segmentação a priori? Você cria os grupos com base nessas características, por exemplo, pessoas residentes numa região do sexo masculino, e aí você vê se as pessoas desse grupo são diferentes dos outros segmentos naquelas variáveis que representam as necessidades e desejos daquele grupo, ou o perfil de comportamento daquele grupo. Por exemplo, o que ele valoriza no produto, quais marcas ele consome, qual que é a disposição dele pagar por aquele produto. No caso de características psicográficas, não é tão fácil fazer essa divisão, porque normalmente você tem uma série de variáveis, como seriam traços de personalidade, tendências comportamentais, que você não consegue dividir tão facilmente eles em grupo. Então, por isso, não é tão fácil você utilizar essa técnica, tá? Para as características psicográficas. Eu vou mostrar que a gente pode usar as técnicas post-hoc, que eu vou mostrar adiante. E para fazer isso em termos estatísticos, existe uma série de técnicas que você pode fazer para identificar diferenças entre os segmentos. Pode usar as técnicas de análise de variância, seja univariada ou multivariada, que é uma nova. Você pode fazer comparações de médias de consumo ou de proporção. Então, qual é a proporção que faz atividade física em cada um daqueles grupos? Você pode usar métodos de inteligência artificial, modelos aí de aprendizagem de máquina, como o SHINE ou o CART, que também podem fazer esse modelo, Então, o Quick-Square Automatic Interaction Detection, é o SHINE. Ele identifica padrões que criam segmentos de mercado mais homogêneos possíveis por uma variável resposta que você quer prever. Por exemplo, quanto que ele gasta no cartão de crédito. O CART faz o mesmo modelo, usando não a estatística aqui quadrada, mas usando modelos de regressão. Usando ali regressão linear, normalmente. Podemos usar ainda análise discriminante e regressão logística, que são técnicas que vão, então, separar os grupos e identificar quais variáveis que tornam esses grupos diferentes para aquela variável resposta que você quer prever. Além disso, você pode usar comportamentos, como respostas do consumidor. Por exemplo, você pode ter lá os seus clientes na base de dados e você pode ter quais produtos ele comprou, quantas vezes ele comprou, qual a forma de pagamento que ele utiliza, e qual que é o consumo total daquele cliente. Usar a própria técnica RFM, Recency, Frequency and Monetary Value,
basicamente você pega uma medida de quanto tempo ele tem desde a última compra, ou quanto tempo ele tem desde a última compra. Você calcula quantas compras ele fez por um período de tempo, normalmente um ano, a maioria dos mercados um ano, e também quanto que ele comprou em cada uma daquelas aquisições. Então, quando você multiplica todos os valores, é uma decomposição, basicamente, do gasto total daquele cliente no período, né? E aí, você pode usar isso para fazer um tipo de segmentação. Normalmente, a segmentação desse caso é uma segmentação pós-toque, onde você vai usar uma técnica que vai, a partir das respostas do consumidor, extrair quais são os grupos que são mais homogêneos que saem dali, né? Então, quais grupos que eles naturalmente existem com base naqueles padrões comportamentais. E aí o mais comum é usar um tipo de técnica de análise de conglomerados, ou análise de clusters em inglês. E aí tem algumas técnicas bem famosas, né? O Camis, por exemplo, que é uma técnica usada para grandes bancos de dados, então você consegue aplicar até mesmo um computador normal, quando você tem ali 2 milhões de clientes. Eu já fiz isso para mais de 20 milhões de pessoas, de transações. Eu consegui aplicar essa técnica no computador normal, né? Eram mais de 200 mil clientes, eram 20 milhões de transações. O cluster hierárquico, que é uma técnica aplicada a bancos de dados menores, mas é muito mais precisa. Técnicas como two-stage clustering, onde você coloca uma variável inicial de segmentação por grupo e outras variáveis depois para achar subgrupos ali dentro. E também análise fatorial, seja análise convencional, que vai agrupar variáveis de acordo com sua similaridade, ou aquelas que vão agrupar pessoas de acordo com seu padrão comportamental, que é a análise fatorial K. Então essas técnicas são técnicas estatísticas mais sofisticadas, mas que é importante que vocês conheçam e saibam, né, que quando você for segmentar os dados da sua empresa, né, sua base de dados, ou mesmo em pesquisas de mercado para fazer essa segmentação, você pode usar uma delas para chegar a esse resultado. Aqui eu apresento alguns exemplos dessa segmentação a priori e pós-toque. Então, por exemplo, quando você tenta verificar se existe uma diferença de consumo em termos de quantidade, valores gastos, por sexo, por exemplo, você está pegando uma variável pré-existente e verificando se existem diferenças naqueles grupos para aquela variável. Então, a priori, você já definiu o seu segmento. E, posteriormente, você vai ver só se tem diferenças do comportamento nesses segmentos. Da mesma forma, quando eu uso, por exemplo, grupos geracionais. Então, separo lá em geração X, Y, Z, Baby Boomers, e vejo se eles realmente são diferentes em termos de valores pessoais e estilos de vida. Também defini os grupos a priori, para depois ver se tinha um comportamento diferente entre eles. E alguns exemplos de segmentação pós-toque. O famoso VOLS, ou Values and Lifestyle, que é um método de segmentação usado nos Estados Unidos, e sua aplicação geodemográfica, que é o PRZIM, que faz a segmentação por estilos de vida e valores de acordo com regiões geográficas, e basicamente ligando ao código ZIP, né, o CEP das pessoas. Então ali você aplica um questionário, esse método, tem um questionário que é aplicado, identifica segmentos de mercado de acordo com os valores e estilos de vida, e depois posiciona quantos por cento dos clientes existem nesses segmentos em cada área do país, no caso do PRZIM. O uso da escala LOVE, por exemplo, que é uma escala de valores, ou então a escala que é a List of Values, ou então Rorschach, que é uma escala também de valores, você aplica um questionário, depois você cria grupos, e cada um desses grupos tem padrões de valores ou de estilos de vida distintos. Então você primeiro mensura para depois encontrar naturalmente quais são os segmentos de mercado que ali emergem. Então um exemplo que eu apliquei, por exemplo, numa empresa de e-commerce, que é a Post House, a gente achou 6 segmentos com base em variáveis comportamentais. A gente viu o que eles compravam, em quais lojas, quantas vezes. Colocamos essas variáveis e vimos quais delas que melhor explicam diferenças comportamentais inerentes e naturais que existem naqueles grupos. A essas diferenças, nós aplicamos um método, no caso, a gente iniciou com uma análise de classe hierárquica, depois a gente usou o Camis para classificar toda a base, e com isso nós criamos segmento, identificamos os segmentos naturais de clientes que existem de acordo com o seu perfil comportamental. Como vocês perceberam, para fazer a segmentação, você tem que selecionar um conjunto de variáveis. Essas variáveis, elas têm a ver com a estratégia do negócio e o tipo de mercado que você está atuando. Normalmente, nós podemos dizer que as variáveis usadas para segmentação de mercado podem se enquadrar em categorias. No mercado consumidor, nós temos 4 grandes categorias.
A psicográfica, comportamental, demográfica e a geográfica. Já no mercado organizacional, nós temos variáveis demográficas, operacionais, de compras, da situação de compra ou da situação da empresa e também variáveis pessoais. Eu vou explicar adiante essas variáveis. No caso da segmentação psicográfica, basicamente você vai pegar alguns elementos mais psicológicos, mais psíquicos daquele consumidor ou mesmo daquele seu estilo de vida e dos seus valores. Então, por exemplo, você pode usar traços de personalidade, os valores pessoais daquele indivíduo, seu estilo de vida e seus hobbies. Esse tipo de variável, normalmente você teria que aplicar algum tipo de questionário para tentar chegar a esse tipo de mensuração. Então, na maior parte dos casos, a segmentação psicográfica, que ela está mais próxima daquilo que realmente explica o comportamento e as necessidades do indivíduo, mas ao mesmo tempo isso é mais difícil de você mensurar, porque você tem que ter uma pesquisa de perguntar para as pessoas e tem que ter uma maior complexidade para fazer essa segmentação. No caso das variáveis comportamentais, aqui a gente tem variáveis que muitas vezes você pode ter na sua base de dados. Você pode ter um histórico de compras da empresa, você pode ter um histórico de quais produtos ele comprou, com qual frequência, quanto ele gastou, quais métodos de pagamento. E com base nisso, você pode segmentar a sua base de clientes. Então, esse é um exemplo de como você pode fazer variáveis comportamentais usando esses dados já do seu banco de clientes, né? Agora, se você tiver variáveis, você também pode usar variáveis comportamentais por meio de pesquisa. Você pode perguntar esses hábitos e criar segmentos de mercado por meio de uma pesquisa convencional. Além disso, você pode fazer a segmentação demográfica. A segmentação demográfica é a mais popular de todas. É quando você divide o mercado de acordo com aquelas características como idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda. Essas características, elas tendem a ser muito mais facilmente mensuradas, então é fácil você mensurar isso, até mesmo em bases populacionais, tá? Você pode pegar dados do censo, você consegue ali numa região ver o tamanho desses segmentos. Então é muito fácil você mensurar o tamanho, calcular o potencial para esses segmentos usando esse tipo de variável. Por outro lado, essas características demográficas cada vez menos explicam o comportamento das pessoas. Então, a diferença que existia entre o comportamento de um jovem e de uma pessoa mais velha há 50 anos é bem menor do que hoje. Hoje tem cheio de gente jovem que tem comportamento de gente mais velha e cheio de gente mais velha que tem comportamento de gente jovem. Então, aliás, se é que a gente pode dizer que existe esse tipo de comportamento, né? Então, observem que a mesma coisa, por exemplo, sexo. Então, fala assim, homens têm um comportamento, mulheres têm outro comportamento. Muitos comportamentos estão se homogeneizando. Então, nesse sentido, na hora que você tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, você tem essa busca por maior representatividade, igualdade de gênero e de sexo, obviamente que essas variáveis demográficas passam a ser menos importantes para explicar o comportamento das pessoas. Elas ainda são muito úteis, mas a sua importância para explicar o que as pessoas querem, o que elas fazem, o que elas pensam, tem diminuído bastante ao longo do tempo. Nós ainda temos as variáveis geográficas, que também são facilmente mensuráveis, né? Então você pode pegar ali por regiões, por estados, por países, e ali você pode identificar características únicas, né, em cada uma daquelas regiões. Em termos de marketing internacional ou marketing global, essa base é muito comum. Normalmente a gente começa segmentando os mercados pelos países, identificando suas características mais genéricas e alguns traços culturais que nós podemos tirar ou aprender daquela população, para depois a gente tentar achar segmentos demográficos, psicográficos ou comportamentais naquele país. Então, normalmente a segmentação ela vai escolher algumas variáveis, tá, gente? Não tem como você mensurar tudo isso e fazer um segmento com todas essas variáveis. Dependendo do contexto, algumas variáveis vão ser, de acordo com a dificuldade de obtenção dela e sua aplicabilidade, elas vão ser preferíveis. Por exemplo, se você tem os bancos de dados com comportamento de clientes, muitas vezes vai sair, pelo menos, fazendo uma segmentação comportamental. Se você está iniciando um negócio que quer entender mais o que está na cabeça daquele público, você não conhece tanto, talvez uma segmentação psicográfica vai ser muito útil. E se você está entrando em um novo país, por exemplo, ou numa nova região do país, a segmentação geográfica vai acabar sendo a predominante. Então, o que nós veremos aqui, para segmentar o mercado, serão escolhidas algumas variáveis e nessas variáveis você vai criar esses segmentos para tentar entender como que eles se diferem em termos das suas necessidades, desejos
ou os problemas que eles têm em sua jornada. Nessa tabela extraída do livro do Kotler e Keller, nós podemos ver alguns exemplos de variáveis que nós temos em cada uma das categorias. Nesse caso aqui, nós temos uma série de variáveis, começando aqui, temos variáveis geográficas, temos variáveis demográficas, como instrução, nós temos variáveis psicográficas, como estilo de vida, personalidade, nós temos variáveis comportamentais, como ocasiões de compra, benefícios, status de usuário e dentre outras variáveis. É muito importante a gente entender cada uma dessas variáveis. Dentro do próprio livro, ele tem uma explicação bem mais detalhada dessas variáveis e como elas podem dar vazão a diferentes segmentos e oportunidades de mercado. Um tema que é bem interessante dentro da segmentação é usar o que a gente chama de segmentação múltipla. A segmentação comportamental múltipla, por exemplo, ela é bastante útil para você dividir o mercado e criar estratégias distintas para cada um dos grupos. Então, vamos supor que você tem um mercado-alvo que ele inicia, você tem ali pessoas que conhecem ou não sua marca. Quem não conhece, você tem uma estratégia. Quem conhece sua marca, ele pode estar ainda dividido entre dois grupos. Aqueles que experimentaram o produto e aqueles que não experimentaram o produto. Dentre os que não experimentaram, vamos supor que você tem pessoas que não gostam do produto e aqueles que gostam do produto. Então, esses segmentos, de acordo com o seu tamanho e seu potencial, eles podem definir estratégias distintas para a empresa. Olha, tem pessoa que sabe que eu existo, mas que acha que o produto é ruim, então tem que mudar a opinião deles em relação ao meu produto. Dentre aqueles que experimentaram, pode ter aqueles que não adotaram aquele produto, que eles não repetiram a compra. Então, o que eu faço para a pessoa criar esse hábito de continuar comprando? Foi um problema de insatisfação? Será que a proposta de valor está inadequada? E dentre aqueles que repetiram, posso ainda ter status diferentes de fidelidade. Eu posso comprar só de uma marca, ou posso ser um cliente que compra diferentes marcas, um cliente que não tem fidelidade para aquela marca. E além disso, dentre aqueles usuários recorrentes e fiéis da marca, eu poderia até mesmo ter um diferente índice de intensidade de uso. Dentre aqueles que são usuários pesados daquele produto, que usam muito aquele produto, aqueles que usam pouco. Então, em alguns setores, por exemplo, os usuários aqueles que usam muito produto, eles representam praticamente todo o consumo da categoria. Já em outros, a diferença entre os usuários mais assíduos, aqueles mais esporádicos, pode ser menor. Então, também, esse aqui exemplifica como, usando diversas variáveis de segmentação, você pode criar níveis diferentes de segmentos e para cada um deles pode haver uma estratégia de mercado distinta. Essa é uma representação de um funil onde você aplicaria para duas diferentes marcas uma segmentação comportamental múltipla, onde você tem, só para pegar o exemplo aqui, num determinado mercado, 96% conhece a marca A e 65% já experimentaram o produto. Desses 65%, 63% já experimentaram. E assim por diante, chegando até níveis diferentes de segmentação que vão demonstrar o total de pessoas dentro daquele seu grupo. Temos ainda as bases de segmentação no mercado organizacional. Nesse caso, as principais variáveis estão relacionadas a aspectos demográficos, o setor de atuação, por exemplo, ou o porte da empresa, qual o tamanho daquela empresa, pequena, média, grande, a localização, onde ela está localizada geograficamente. Além disso, você pode segmentar por questões operacionais. Quais tipos de tecnologia ela utiliza, Quais é uma empresa que usa um determinado tipo de tecnologia que você domina ou que você precisa desenvolver. O status de usuários, será que eles compram muito, pouco, também da mesma forma que no mercado consumidor? Além disso, os recursos. Qual que é o grau de necessidade de recursos de cada um desses seus clientes? Em termos de abordagem de compras, algumas variáveis, como está organizada a função de compras? Ela é uma compra mais centralizada, burocrática, descentralizada? Como que é a estrutura de poder? Quem é a área dominante dentro daquela empresa? Pode dar um segmento de mercado. A forma de relacionamento. A gente tem que focar naqueles que você tem um laço mais forte ou você tem que buscar mais clientes que você ainda não tem relacionamento? As políticas de compra. Quais são as formas de aquisição daquele seu cliente? E quais são os critérios? O que essas empresas vão avaliar na hora de pedir um serviço e aprovar uma determinada proposta?
Além disso, fatores situacionais, né? Então, será que ele compra ele compra somente em pedido de urgência? Um trabalho interessante que eu fiz numa empresa, que eu até comentei no mercado de denim, era que basicamente a empresa era vista pelos seus clientes como uma empresa que atendia emergências. Ela tinha uma base, né? Ela produzia um produto básico num prazo muito curto, em alto volume. Então, toda vez que elas tinham problemas ou tinham uma mudança muito brusca na demanda, eles buscavam esse fornecedor. Por outro lado, esse fornecedor tinha produtos de pouco valor agregado. E com isso, ele não era solicitado quando quando a empresa ia produzir produtos de maior valor agregado também. Então, nesse caso, a empresa podia segmentar o seu grupo com o status de urgência que eles solicitavam o denim, né, para essa empresa fornecedora. Além disso, outras variáveis situacionais, como quando ele vai utilizar aquele produto e também o tamanho do pedido. E também isso é muito interessante, né, o tamanho de pedido, que isso influencia em termos logísticos. Então, muitas vezes, as empresas dividem seus mercados de acordo com o tamanho dos pedidos dos clientes. Além disso, podemos ter características pessoais para segmentar o mercado. Qual que é o grau de proximidade entre fornecedor e cliente nesse segmento? Não, então alguns segmentos que eu tenho um relacionamento próximo, outros que eu ainda não conheço, ou que eu vou ter que construir esse relacionamento. Qual que é a aversão desses clientes em relação ao risco? Dado que muitas vezes quando você vende algo, isso tem um risco envolvido, né? Seja porque ele vai financiar, porque ele vai ter que aguardar até um momento até conseguir reaver esse investimento que foi feito. E também podemos colocar características pessoais, como, por exemplo, a fidelidade daquele seu fornecedor e o grau de relacionamento estrutural ou contratual que vai regir, vai fazer a gerência dessa relação. Dentre essas aqui, gente, eu posso dizer que a maior parte das vezes se usa características demográficas e operacionais. Essas são mais comuns, são mais fáceis de serem aplicadas, mas algumas vezes a gente tem que ir além e ver essa abordagem de compras e fatores situacionais na hora de definir os segmentos de mercado no contexto organizacional. E para que essa segmentação seja efetiva, o que nós temos que levar em conta? Existem 5 critérios que precisam ser atendidos para que uma segmentação seja útil para a empresa. O primeiro dele é que as características de segmentação têm que ser mensuráveis. Então você tem que ter uma forma de medir o tamanho, o poder de compra, características que permitam tomar ações por parte da empresa. A segunda característica é que esses segmentos eles têm que ser substanciais, ou seja, eles têm que ser grandes o suficiente para justificar a adaptação da proposta de valor para atender aquele segmento. A terceira característica é que eles sejam acessíveis. Isso significa que você tem que ter uma forma de, utilizando as estratégias da empresa, ativar esse segmento. Então você tem que ser capaz de lançar uma campanha que chegue até aquele público, ou criar um produto que as pessoas vão perceber aquele produto no mercado e vão ter acesso por meio dos canais de marketing da empresa. Além disso, eles têm que ser diferenciáveis. O que isso significa? Naquelas variáveis que são relevantes em termos de explicar as necessidades e o desejo daquele público, esses segmentos têm que ser bem distintos nessas características. Porque se todo mundo quer a mesma coisa, não tem nenhum sentido você segmentar o mercado. É literalmente uma perda de tempo. Por quê? Só faz sentido segmentar se você puder criar uma proposta de valor que vai ser mais ajustada para um segmento em relação a outro. E, finalmente, você tem que ter uma segmentação que seja acionável. Também, não só você tem que ser capaz de entregar a estratégia para esse segmento, mas eles têm que reagir a essas estratégias, têm que ser ativados de maneiras distintas por essa sua estratégia de marketing. Caso você não consiga atingir esses 5 critérios, a sua segmentação possivelmente não vai produzir resultados adequados para a sua empresa. Feita a segmentação de mercado, agora nós iremos fazer uma análise detida sobre qual é a nossa capacidade de atender esse segmento e quão atrativo eles são para a gente. Então, 2 medidas são importantes aqui. A atratividade e a rentabilidade desse segmento. Então, algumas medidas que normalmente representam a atratividade. Quantos consumidores existem naquele segmento? Qual que é o faturamento potencial? Qual que é a demanda atual e a demanda potencial em cada segmento? Qual que é o grau de competição que existe nesse segmento? Quem são os competidores?
quais são as suas avaliações perante do ponto de vista do consumidor, como que eles avaliam aquelas ofertas, e também o quão a empresa está habilitada a atender esses segmentos se ela não fizer mudanças na sua proposta de valor. E também a própria taxa de crescimento desse segmento. Segmentos que estão em crescimento, por exemplo, tendem a ser mais atrativos, aqueles que estão em declínio são segmentos que não são tão atrativos assim. É muito importante que dessa medida de atratividade você consiga desenvolver uma medida do potencial de consumo dentro desse segmento. Não só dada a sua demanda atual e sua demanda potencial, mas também qual que é o market share que você pode alcançar com um determinado cenário estratégico. Para você saber, com um determinado investimento que será feito, quantos por cento daquele mercado você conseguirá atender e verificar a viabilidade da escolha de cada um dos segmentos. Feita a análise para esses segmentos, você poderá, então, selecionar os seus alvos, os seus segmentos de mercado. Para isso, você pode usar diferentes padrões de seleção de segmentos de mercado. A abordagem mais básica é você selecionar somente um segmento. Nesse caso, você vai ter diferentes produtos e você poderia ter diferentes produtos, diferentes propostas de valor e poderia ter também diferentes segmentos de mercado. Nesse caso em específico, a empresa vai escolher um posicionamento, uma proposta de valor que vai atender a somente um segmento de mercado. Normalmente empresas menores ou empresas que estão iniciando o mercado tendem a começar nesse padrão. Ainda algumas empresas grandes conseguem manter esse padrão desde que esse segmento seja grande o suficiente para justificar sua concentração em somente um segmento. Lembrando que, ao longo do tempo, esse segmento tende a se tornar cada vez mais competitivo, por isso que as empresas acabam movendo para outros padrões de segmentação de mercado, como, por exemplo, a especialização seletiva, em que a empresa vai desenvolver diferentes propostas de valor para cada um dos segmentos de mercado existentes. Esse caso já é mais comum em empresas maiores ou empresas mais diversificadas, que podem ter diferentes marcas, diferentes empresas dentro de um grupo empresarial para atender cada um daqueles segmentos de mercado com uma proposta de valor bem distintas e um posicionamento mais específico naqueles segmentos. Ainda podemos ter o caso de uma empresa que prefere atender todos os segmentos de mercado com um posicionamento único, com poucas variações em sua essência. Esse é um caso onde as diferenças entre os segmentos são pequenas e alterações mínimas ou simplesmente mudanças triviais na sua proposta de valor tornarão aquele seu produto aceito por grande parte dos segmentos. Essa abordagem também é interessante quando você quer que aqui é mais fácil você ganhar economias de escala e ganho de aprendizagem. Dado que você não precisa ter uma proposta única e uma gestão única para cada um dos segmentos, você consegue ganhar mais escala se especializando naquele produto e com isso você pode ser bem-sucedido com uma boa participação de mercado, uma participação razoável em cada um daqueles mercados. Vamos supor que os segmentos de mercado tenham muitas diferenças no que eles desejam, no que eles esperam. O mercado está mais fragmentado, está mais dividido em suas características. Nesse caso, você pode ter, por exemplo, uma especialização por mercado. Nesse caso, você escolheria um segmento de mercado que pode aceitar diferentes propostas de valor, diferentes produtos, e para esse segmento de mercado, você vai tentar atender grande parte das necessidades desse grupo. Então, você criaria vários produtos para atender o mesmo perfil de mercado, o mesmo segmento, o mesmo perfil de clientes. Esse é o que a gente chama de especialização por mercado. Nesse caso, a tendência é você ter uma proposta de valor que ela, em termos de economias de escala, ela não é tão grande assim, porque você vai ter que adaptar mais a sua estratégia, mas se você tem um segmento muito atrativo que você consiga dominar, essa estratégia pode ser bem definida, bem útil para a empresa alcançar uma performance superior. E, finalmente, empresas muito após realizar a escolha dos seus alvos, dos seus segmentos de mercado, a empresa iria então desenvolver a proposta de valor, buscando aquele encaixe entre as tarefas, as necessidades, os desejos do cliente e o que será entregue pela empresa em termos dos seus produtos e serviços para esses mercados. Basicamente aqui nós estamos falando de desenvolver a proposta de valor para cada um dos segmentos que você atua.
Ao fazer isso, nós estaríamos basicamente desenvolvendo nossa estratégia de marketing, que é o que normalmente nós vemos quando nós analisarmos os 4 P's do marketing, né? Então, analisando produto, preço, praça e promoção, nós iríamos desenvolver nossa estratégia e nossa proposta de valor para cada um desses segmentos. Como eu acabei de falar de segmentos, é muito importante também trazer o conceito de persona, que tem sido muito popularizado na atualidade. Hoje se fala muito de criar a persona da empresa, né? Aquela representação que ela é meio fictícia, mas ela é muito mais vívida, muito mais experiencial para representar um perfil de cliente que a sua empresa atua. Então, a ideia de persona, em vez de você falar de um segmento, é você falar de uma pessoa específica, que você possa se relacionar, que você possa imaginar o que é a vida dela. Então, nesse caso, a persona ela é muito mais humanizada do que um segmento. Ela é muito mais próxima do que nós esperamos encontrar de um consumidor real do que um segmento de mercado. Se existe esse conceito muito mais humano, muito mais personalizado, muito mais sociável, por que que o segmento ainda é uma ferramenta? A segmentação ela ainda é uma ferramenta importante. E por que eles são coisas diferentes, tá? Bom, vamos lá. O que é o segmento? O que são essas grandes diferenças entre a persona e o segmento? O segmento, gente, ele pode ser algo extremamente pessoal. Ele pode ser um segmento assim, ó, o segmento A da empresa. É um segmento que compõe. Aí você vai usar dados ali bem objetivos para representar aquele segmento. Existem 250 mil consumidores nesse segmento que gastam 500 mil reais por mês com tais produtos, a cesta de produtos são esses. Então observe que o segmento ele pode ser impessoal, mas ele também usa muito mais dados objetivos e ele é baseado em uma análise muito mais concreta da realidade do que a persona. A persona é a tradução desse, pode ser entendida como a tradução desse segmento em algo mais humanizado, mais intuitivo, mais vívido. E enquanto a base para descrever um segmento são dados e números, indicadores, a base para descrever uma persona é o storytelling, é uma história, é uma ficção que é criada para tornar mais humano o relacionamento com a criação de uma estratégia e também o entendimento do cliente do que é a proposta de valor da empresa. Enquanto o segmento de mercado está focado nas funções de mercado, então, por exemplo, qual que é a elasticidade preço-demanda, qual que é a taxa de crescimento daquele segmento, qual que é o faturamento que você tem, qual que é o consumo médio. Na persona, você está focado na experiência do consumidor. Então, qual é a jornada do cliente, o que ele gosta de fazer, como que ele faz, qual que é a história de vida desse cliente, né? E lembrando, aqui você vai ter um personagem ou alguns personagens para representar vários segmentos de mercado. O segmento também é muito focado em operacionalizar. Então, olha, eu tenho um segmento X, esse segmento, se eu entrar nele, se eu atingir 30% de participação de mercado, meu faturamento vai ser 1 milhão, eu consigo atingir uma margem de 30%, isso vai me dar um lucro X, então eu pago esse investimento em 2 anos. Já a persona, o foco é na compreensão. Você vai mostrar para o gestor e para o próprio cliente o que você entende desse relacionamento empresa-cliente. Então você vai apresentar o João como um jovem que é sonhador, que quer algo melhor para o futuro e que ele busca aprender coisas novas no seu curso. Então, observem que é totalmente distinto de falar que existem 3 milhões de pessoas buscando curso superior em instituições privadas no Brasil. Então, de forma geral, os segmentos são muito mais aplicáveis também quando você tem variável. É mais fácil você criar segmentos quando você tem elementos mais impessoais, como, por exemplo, mercados geográficos ou mercados demográficos. Já as personas vão usar vários elementos e muitas variáveis para você tentar compor um perfil mais fictício, né, ficcional desse seu consumidor. Características demográficas, comportamentais e psicográficas. Então, por mais que muita gente hoje só fale em persona e ache que persona é a panaceia que resolve todos os problemas, a persona ela tem um grande papel, ela tem uma grande utilidade, mas ela descolada de uma análise concreta, científica, daqueles dados do cliente, que em base em decisões mais amplas de investimento, a persona perde muito valor. Porque senão você pode ter uma persona que pode ser um cliente do mercado, você não sabe como que aquele cliente vai representar em receitas na sua empresa. Então, por isso que eu vejo os dois conceitos como complementares. Personas e segmentos devem andar de maneira conjunta
normalmente cada persona sendo construída para representar um segmento que já foi estabelecido na empresa. Esse é um exemplo dessa junção, onde nós pegamos segmentos de mercado que depois foram transformados em personas, cada um com uma história de vida e uma perspectiva diferente. Aqui é no caso de uma escola de negócios, onde através de uma pesquisa feita com os clientes dessa empresa e também uma análise de dados internos dessa empresa, foram identificados 4 grandes segmentos de mercado. Esses segmentos eles tinham tamanho, eles tinham quais produtos eles utilizam, quais soluções eles adquirem daquela escola de negócios, eles têm características demográficas, e eles também têm uma jornada totalmente distinta, cada uma com as suas dores e com seus ganhos ao longo dessa jornada. Só que para não ficar falando de segmentos de mercado, nós resolvemos humanizar essa apresentação. Então nós demos nomes que pudessem ser transmutados e até demos ali um slogan, né, para representar cada um desses segmentos, e cada um deles tinha características distintas, né? Então o Vicente, lá, o Sem Fronteiras, que eram normalmente pessoas mais jovens, de empresas até normalmente só de empresas grandes, né? Mas pessoas mais jovens que querem aprender, que querem mudar de carreira, que eles podem mudar de carreira, não tem problema nenhum de mudar de emprego, eles querem mudar de emprego, eles querem aprender coisas novas. E você tem um outro extremo, por exemplo, lá o Xavier, que está em empresa pública, que ele tinha já tem muito tempo de empresa, muitos deles já pensando na aposentadoria, né? E basicamente achando esse mundo muito complexo e querendo sair dessa complexidade do mundo atual para tentar algo, basicamente para tentar se localizar nesse mundo em constante transformação. Então, só para mostrar um exemplo como, a partir da segmentação, nós podemos chegar a diferentes personas, e essas personas vão ser muito úteis para criar uma estratégia e uma empatia do gestor com a estratégia e também a empatia do cliente com a sua estratégia, ao mesmo tempo que ele esteja embasado em dados concretos de uma segmentação de mercado efetiva. Esse exemplo mostra bem essa junção. Chegamos ao fim dessa aula de segmentação de mercado, onde as etapas até a identificação, seleção e definição de uma proposta de valor para cada segmento foram definidas, bem como eu apresentei uma distinção do conceito de segmento e persona, dado que ambos são conceitos distintos, mas complementares. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!